Hora certa na PAN, 11h32. Vamos agora ao mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Ontem foi a super quarta-feira de Copom, taxa de juros e de aprovação da PEC fura-teto no Senado. E claro que isso repercute hoje no mercado financeiro. Então vamos começar com a questão do Copom. Conforme nós antecipávamos, não houve novidade. Repare aí no gráfico, taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano e deve ficar nesse patamar ao longo dos próximos meses. Mas o Banco Central foi duro no comunicado, e o comunicado era a parte mais importante da reunião, dizendo claramente que ele vai avaliar o risco fiscal para tomar futuras decisões. Traduzindo, se o governo Lula não for responsável com as contas públicas, os juros vão subir no ano que vem. Por outro lado, se o governo Lula for responsável nas contas públicas, os juros podem cair no ano que vem. Então isso gera um mar de incertezas, porque vai depender muito de qual será a política fiscal do governo Lula. E aí, claro, em paralelo, o Senado aprovou a PEC fura-teto, aquele patamar melhor de 145 bilhões de reais, mas ainda assim, na minha opinião, muito elevado, porque além dos 145 bilhões acima do teto de gastos, o Senado autorizou outros 23 bilhões para o governo gastar em investimento público se houver receitas extraordinárias. Agora, essa PEC, proposta de emenda à Constituição, vai para a Câmara dos Deputados e a Câmara pode melhorá-la ainda mais. Tomara que os deputados melhorem e reduzam o rombo fiscal aqui no Brasil. E hoje de manhã tivemos um outro dado importante. Vendas do varejo, saiu um dado positivo, alta de 0,4%. Reparem no gráfico, foi o terceiro mês consecutivo. Em agosto, as vendas subiram 0,2%, em setembro subiram um pouco mais de 1%, em outubro 0,4%. Então, resultado positivo, são 3 meses seguidos de alta. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em 12 meses. E aí nós vínhamos de um cenário muito ruim, 5 meses seguidos de índice negativo no acumulado em 12 meses. E agora, finalmente, em outubro, um respiro, uma leve alta de 0,1%. Convenhamos, é muito pouco para um setor tão importante como o comércio. E eu queria justamente avaliar essa questão do comércio. Queria aqui, para a gente poder chamar aqui o nosso entrevistado, o Fábio Bentes, ele que é economista sênior da CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Fábio, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Fábio, é um prazer tê-lo aqui na Jovem Pan. Eu queria, neste momento, conferir, antes de começarmos a nossa entrevista, a hora certa aqui na Jovem Pan, são 11h35. Fábio, eu queria primeiro, então, a sua análise, começando pelo varejo, que é a sua especialidade. O que significa essa alta de 0,4% e por que o acumulado em 12 meses, o índice é tão ruim, uma ligeira alta de 0,1%? Bom, Luiz, de fato, a gente pode olhar o lado positivo desses números divulgados hoje, que o terceiro mês seguido de alta das vendas do comércio, alta de 0,4%, não chega a surpreender, era mais ou menos isso que a gente estava esperando. Agora, quando a gente olha numa perspectiva mais longa, né, a gente acumula isso em 12 meses, o que a gente vê é que o varejo não está crescendo. E não está crescendo por quê? Porque nesse ano de 2022, a gente teve um problema mundial e que assolou a economia brasileira e o setor do varejo, foi a inflação muito alta, a inflação muito elevada. Eu costumo dizer que o início dessa reação, da gente sair daquela sequência de meses no vermelho para meses no azul, foi basicamente a redução do preço dos combustíveis. Tem um peso grande no IPCA, o segundo maior peso no IPCA, e isso, obviamente, abre espaço no orçamento das famílias para alguma recuperação do consumo nesse final de ano. Mas é alguma recuperação mesmo. Essa recuperação não vai muito longe, porque a gente vive, conforme você colocava, um ambiente de juros elevadíssimos. Não estou nem falando da taxa Selic, estou falando da taxa média de juros das operações envolvendo pessoas físicas. Dados do Banco Central, também relativos a outubro, mostraram que a taxa média de juros no Brasil está em 56% ao ano. Essa é a maior taxa
desde o início de 2018, ou seja, a inflação que ditou o ritmo do comércio esse ano. No momento que a inflação começou a ceder, o varejo começou a reagir. Olha que interessante o que falou o Fábio Bentes, a questão de juros altos e tem impacto também na inadimplência. Então eu queria, antes de continuar a nossa entrevista com o Fábio Bentes, chamar o repórter Matheus Coelzer ao vivo do Rio de Janeiro, porque ele tem informações importantes sobre uma inadimplência em alta, o que preocupa inclusive o comércio. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Ótimo dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no mercado financeiro. Como você falou, uma situação bastante difícil em todo o Brasil, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, um endividamento superior a 30%. Segundo as informações da Confederação, esse aumento bate o recorde, viu? Desde 2010 não se tinham números tão elevados em relação a esse endividamento nessa época de final de ano. Mostrou-se que o público que se endividou ainda mais foram as mulheres. Dívidas de cartão de crédito e até contas como luz e água estão deixando de ser pagas num período aí que já tem um atraso de 3 meses. A economista e especialista da Confederação Nacional do Comércio falou sobre essa situação do mercado. Vamos acompanhar. Essa alta da inadimplência é explicada principalmente pelo novo recorde na proporção de famílias com até 10 salários mínimos que atrasaram algum tipo de dívida em novembro. Então, o cenário de inadimplência vem se acirrando principalmente entre as famílias de renda média e baixa no Brasil, mesmo com a moderação ou desaceleração na proporção de endividados. Bom, a gente viu aí a fala, Luiz, da economista da Confederação Nacional do Comércio, e ela ressalta também que nesse final de ano as pessoas podem aproveitar o 13º salário, não para realizarem as compras, mas que de certa forma possam utilizá-lo para a quitação das dívidas. Só uma exemplificação, aqui no Rio de Janeiro, um feirão está sendo realizado juntamente com o Banco Central e também outras entidades bancárias, para que as pessoas possam renegociar suas dívidas e aí também conseguir reduzir os juros, que a gente sabe que, por exemplo, no cartão de crédito são juros bem elevados. Portanto, essa também é uma dica da especialista economista da Confederação Nacional do Comércio. Outra informação só para finalizar, Luiz, é que as pessoas fiquem atentas às pesquisas de preço agora para o final do ano, em relação às compras também para o Natal, e a outra dica sempre é a cautela nesse período difícil da economia, Luiz. Obrigado, Matheus Coelzer, ao vivo do Rio de Janeiro. Então eu quero chamar agora o Fábio Bentes, que é economista sênior da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, você ouviu aí a análise da sua colega, da Isis Ferreira, e eu queria agora olhar um pouco para frente, porque eu comecei a ficar preocupado, uma vez que a gente encontra uma luz otimista. Primeiro, a sua avaliação sobre o Natal. Teremos um bom Natal, se a gente comparar com o ano passado. A Copa do Mundo está atrapalhando, está ajudando ou é indiferente? O impacto da Copa do Mundo, Luiz, é relativamente pequeno no comércio, porque ela acaba afetando, influenciando a venda de setores muito específicos, basicamente eletroeletrônicos e vestuário. Alguma coisa de alimentos, mas também um impacto muito pequeno. A gente está agora no final de dezembro com a perspectiva do pagamento da segunda parcela do 13º salário. E a gente fez esse levantamento aqui pelo segundo ano consecutivo. A maior parte desses recursos vai se destinar ao pagamento de dívidas. De todos os cerca de 113 bilhões que vão entrar na economia, 38% desses recursos vão ser utilizados para abatimento de dívidas. Em segundo lugar, vem o consumo no comércio, com cerca de 33%, depois o setor de serviços. Então, quer dizer, como que o Natal vai ser esse ano? Vai ser aquele Natal de lembrancinha, a gente tem uma perspectiva de crescimento entre 1,5% em relação ao ano passado, já descontada a inflação. Bom, é um resultado um pouco baixo, mas se a gente considerar o desempenho do varejo nos últimos 2 natais, a gente teve 2 quedas no Natal de 2020 e no Natal de 2021, a gente pode dizer que esse vai ser o primeiro crescimento do Natal desde que começou a pandemia, lembrando que o Natal é a principal data comemorativa do comércio. Esse ano deve movimentar mais de 65 bilhões de reais. Aí, olhando um pouquinho para frente também, a gente sabe que esse cenário de endividamento, de juros altos, a gente viu por conta da decisão do Copom ontem, esse cenário não vai ser revertido no curto prazo. Então, o varejo vai ter um início de ano difícil, principalmente naqueles segmentos que dependem do crédito.
juros altos e endividamento elevado geralmente se traduzem em vendas fracas ou até mesmo alguma queda nas vendas para determinados segmentos. Eu tenho mais uma pergunta ainda para o Fábio Bentes, mas vou pedir um minutinho para ele, para a gente conferir como é que está o mercado financeiro agora, nesse dia seguinte do Copom. O Copom que impacta o comércio, juros, né? O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve a Selic, já mostrou aqui, 13,75%. Reparem no gráfico do índice Bovespa, uma abertura em queda de 0,20% aos 108.848 pontos. A verdade é que os investidores estão cautelosos diante desse cenário fiscal incerto do governo Lula. Os investidores querem entender um pouco melhor, primeiro, se a Câmara dos Deputados vai mudar ou não essa PEC e qual vai ser o comportamento da equipe econômica do governo Lula. Ainda não temos sequer o nome do ministro da Fazenda, então fica difícil a gente vislumbrar o que esperar da política econômica no ano que vem. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas globais. E hoje é um dia meio morno. Reparem que as altas são muito pequenas e as quedas também são muito pequenas. Por quê? Porque a gente tem dois componentes importantes agindo. Um que ajuda a subir a bolsa e outro que atrapalha, que derruba a bolsa. Qual é o componente que ajuda a subir? A reabertura econômica da China. A China está reduzindo as restrições, os lockdowns ligados à Covid. Isso é bom. Você tem a segunda maior economia do mundo crescendo. Qual é o fator que atrapalha? Risco de recessão, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, porque a inflação está muito alta e os bancos centrais americano e europeu estão tendo de elevar juros. Então, por um lado, você tem a boa notícia da China com potencial de crescer mais o ano que vem, por outro lado, Estados Unidos e Europa crescendo menos. Isso gera comportamentos mistos. Repare que na Europa, Frankfurt, ligeira queda de 0,13%, Londres, ligeira alta de 0,06%, Paris caindo 0,02%, Madrid em queda de 0,34%. Na Ásia, Xangai e Tóquio caíram, em Hong Kong houve alta. E nos Estados Unidos, esses números que aparecem aqui, para quem assiste por vídeo, são números do fechamento de ontem. Por quê? Porque o mercado americano está abrindo agora pelo horário de Brasília e abrindo numa ligeira alta. Então, repare que hoje é um dia morno no mercado financeiro, não tem muita queda nem muita alta por conta desses motivos que eu expliquei. E para finalizar, o mercado de câmbio, hoje o dólar subindo 0,12%, R$ 5,21, o euro em alta de 0,17%, R$ 5,48, Bitcoin praticamente estável, valendo $16.848. Então eu queria chamar de volta o Fábio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, eu queria a sua visão. Eu sei que está difícil prever ainda o que esperar do governo Lula, não temos clareza fiscal nem equipe econômica, mas como que você enxerga o primeiro ano? O Brasil deve crescer menos, o PIB, porque o mundo também vai crescer menos, quer dizer, o desafio é grande, contas públicas e o comércio. Como você insere o comércio no ano de 2023? É verdade, Luiz. A expectativa para o ano que vem não é das mais animadoras. Espera-se um crescimento de menos de 1% da nossa economia e o comércio, como uma das atividades que compõe o consumo, que é a principal fatia do PIB, não deve ter um desempenho muito diferente desse parecido com o do PIB, um crescimento de menos de 1%. E por que isso ocorre? Porque, embora a gente, de fato, como você colocou muito bem, esteja diante de várias incertezas, a gente já tem algumas certezas também. Juros vão continuar elevados, eu já visto o anúncio do Banco Central ontem, ponto para o Banco Central que vai perseguir a meta de inflação, isso é muito importante para a economia. Há uma imprevisibilidade grande em relação à questão fiscal, né? Por mais que a PEC da transição tenha sido aprovada, a gente fica sempre preocupado com aqueles penduricalhos, né, nas PECs, isso pode pesar no lado fiscal e obrigar o Banco Central a fazer um trabalho mais sujo ali de tentar limpar essa inflação ao longo do ano que vem. E, aliás, já que a gente está falando de inflação, a gente vê que o mundo todo, as economias centrais e as economias periféricas com taxas de inflação muito altas. Geralmente se traduz, se não em recessão, em baixo crescimento econômico. Então, até do ponto da perspectiva de comércio exterior, o Brasil é um grande exportador de commodities minerais e agrícolas, isso gera preocupações para o ano que vem. Resumindo essa história toda, provavelmente estamos diante de um 2023 com baixo crescimento econômico. Para a gente tentar alavancar um pouco esse crescimento, precisa tornar mais claro esse cenário, especialmente no que se refere à segunda metade do ano que vem. Ou seja,
em que ritmo vai ser possível reduzir a taxa básica de juros da economia para que a economia brasileira volte a crescer. Eu quero falar com o Fábio Bentes ainda sobre inflação, como é que ele está enxergando o cenário de inflação, porque isso impacta o bolso do consumidor. E para introduzir esse assunto, eu queria chamar uma reportagem do Rodrigo Viga, que traz uma boa notícia: queda no preço de gás de cozinha. Acompanhe. Depois de diesel e gasolina, agora é a vez do GLP ficar mais barato. 9,8% a partir desta quinta-feira nas refinarias da Petrobras. É uma redução de mais de R$4. Até então, o GLP de 13 quilos, o gás de cozinha de 13 quilos, custava pouco mais de R$46. Agora vai passar a custar nos pontos de venda da Petrobras R$42,04. Uma redução de 9,8%, quase 10% em relação ao preço anterior. Esse corte de 9,8% está relacionado à conjuntura internacional. O barril do petróleo do tipo Brent tem oscilado muito pouco, operado na casa entre 80 e 90 dólares, por conta de uma menor demanda de países ricos, especialmente da China, que é uma grande compradora global. Foi isso que também motivou a redução do diesel e da gasolina esta semana. A Petrobras, na última quarta-feira, cortou em 8,1% e 6,1%, respectivamente, os preços de venda do litro desses dois combustíveis nas refinarias da empresa espalhadas por todo o Brasil. O preço final de diesel e gasolina aqui nas bombas e do GLP de 13 quilos nos pontos de venda leva em consideração uma série de variáveis: transporte, logística, distribuição e margem de lucro de quem está na ponta vendendo os produtos. Do Rio, Rodrigo Viga. E aproveitando esse gancho, antes de chamar o Fábio Bentes, queria também colocar um outro importante setor do comércio, que envolve veículos. Os veículos que estão com produção em alta, mas as vendas em baixa. Acompanhe a reportagem de Marcelo Matos. Copa reduz produção de veículos em dezembro, mas as montadoras instaladas no Brasil vão fechar 2022 com saldo positivo em relação ao ano passado. De janeiro a novembro foram fabricados 2.178.000 carros comerciais leves, caminhões e ônibus, uma alta de 6,9%. As montadoras têm capacidade para fabricar 5 milhões de unidades, ou seja, existe uma capacidade ociosa no país que ultrapassa 50%. Além das interrupções nos dias de jogos do Brasil, férias coletivas, o setor convive ainda com a falta de peças. O presidente da Anfave, Associação dos Fabricantes, Márcio Lima, avalia que a produção não conseguiu atender a demanda em 2022, mas reconhece que a alta dos juros e o cenário econômico afastam parcela significativa dos consumidores das concessionárias. Então, a limitação da produção continua sendo o grande driver para 2023. Porém, o mercado, com essa composição de 70% de venda à vista e 30% de venda a prazo, ele acende um alerta para os próximos anos. Então, ele acende um alerta em que sentido? Esse consumidor, que é o consumidor que tradicionalmente busca pela renovação do seu veículo, ele não tem o dinheiro à vista, ele não consegue fazer a troca. Após a pandemia, o valor dos carros subiu drasticamente. Um modelo mais barato no mercado hoje ultrapassa R$70 mil. Fator inibidor natural para as vendas. Em novembro foram produzidos 215.800 veículos, uma alta de 4,9% sobre outubro. Em relação às vendas, o acumulado do ano ainda é negativo, 1,3%, com 1.887.000. Mesmo com a reação em novembro, 204.000 unidades comercializadas, 17,9% sobre novembro do ano passado.
Muito bem, então eu queria chamar de novo o Fábio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, a gente tem exatos 2 minutos para você resumir numa resposta esses dois aspectos. Se a inflação menor no ano que vem vai ajudar a proteger o bolso do consumidor e aumentar as vendas do comércio, e essa questão dos juros altos que encarecem um crediário de bens caros, como, por exemplo, automóveis. Pois é, aí são dois universos bastante diferentes, né? No ano que vem, a expectativa de fato é de uma inflação menor. Bom lembrar que o IPCA hoje está na casa de 6, 6,5%, a expectativa para o ano que vem é de um IPCA em torno de 5%, portanto, do ponto de vista da inflação, não há tanta incerteza em relação ao ano que vem. Vai ter uma inflação aí perto do teto da meta, enfim, isso vai, por mais que isso não seja desejável, é um cenário bem diferente daquele IPCA de 2 dígitos, né, que a gente teve ainda esse ano, né, por conta de guerra na Rússia, enfim, preço do barril de petróleo, que a gente viu, isso levou, inclusive, a medidas bem-sucedidas por parte do governo em cortar impostos de combustíveis. No caso do comércio automotivo, Copa do Mundo não ajuda nada, o que vale ali para destravar as vendas é uma combinação de expansão do mercado de trabalho e de juros mais baixos. Por que esses dois fatores? No caso da expansão do mercado de trabalho, isso envolve confiança. Quem compra um carro a prazo não compra em 2 ou 3 parcelas, compra isso financiado em alguns anos. Então, o sujeito precisa ter um mínimo de previsibilidade em relação ao emprego para se encorajar a comprar, por exemplo, um carro elétrico, ou comprar um carro novo, ou mesmo um carro usado, acaba sendo financiado. E do ponto de vista dos juros, faz toda a diferença. Como é um financiamento relativamente longo, se o juro sobe um pouquinho, a prestação, no somatório da prestação, os gastos acabam muito pesados. Então, do ponto de vista da inflação, a gente já tem uma certeza de que a inflação no ano que vem não deve ser muito grande, deve ser menor do que desse ano. A incerteza está onde? Está no comportamento da taxa de juros. Daí a gente evitar esse choque entre a política fiscal e a política monetária. Elas precisam caminhar juntas para que a gente volte a ter taxas de juros mais baixas no Brasil. O Brasil hoje paga um prêmio de risco altíssimo se comparado a outras economias. Por quê? Existe uma incerteza em relação ao cenário de médio e longo prazo. Então, o setor de veículos está no aguardo da redução dos juros para conseguir colocar o nariz para fora d'água, conseguir reaver as vendas que andaram muito fracas nos últimos meses. Muito bem, Fábio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado pela sua contribuição, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Luiz, bom dia a todos. Bom dia, e com isso a gente encerra o mercado financeiro de hoje. Amanhã a gente traz mais informações, mas hoje pelo menos uma quinta-feira mais tranquila. Ontem foi a super quarta-feira de Copom e PEC da transição. Eu devolvo para você, Cláudia Bartel. Muito obrigada aí, Luiz Arthur Nogueira. Um bom dia para você, até amanhã.